Na parábola, quando o patrão descobre os erros do seu administrador, ele demite. E qual é a primeira reação do administrador? Ele começa a lidar com ele mesmo. Ele não entra em contato com o erro, ele entra em contato com uma questão muito mais visual, muito mais plástica. É o famoso, o que é que eu vou dizer lá em casa, né? O que eu vou fazer agora? Olha, se você não entrar em contato com o que você fez, dificilmente você vai conseguir responder o que é que você vai fazer agora. Porque você não está percebendo a gravidade do que você fez. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Efésios 3. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. 21. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Deus seja louvado. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 1 até o 9, sobre a nossa história, sobre as histórias do reino que podem em muito mudar a nossa história de vida. Lucas 16, uma história contada por Jesus, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: Jesus conta uma história aos seus discípulos. Um homem rico contratou um administrador. Ele soube que seu empregado, tirando proveito do cargo, incluía nas contas da casa grandes gastos pessoais. Então o homem resolveu tirar satisfação. O que é isso que ouço a seu respeito? Você está demitido. Quero uma auditoria completa das contas. O administrador disse para si mesmo: o que vou fazer agora? Perdi meu emprego. Não sou forte o bastante para trabalhos pesados e tenho vergonha de mendigar. Já sei. É isso que eu vou fazer. Então, quando for mandado embora, as pessoas vão me receber em casa. Assim ele fez, um após o outro. Chamou as pessoas que deviam para seu patrão. Ao primeiro disse: quanto você deve ao meu patrão? 100 jarros de azeite de oliva, foi a resposta. O administrador disse: aqui está, pegue sua conta, senta-se ali e escreva 50. A outro devedor ele disse: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. E ele disse: pegue sua conta e escreva 80. Agora vem a surpresa. Sabendo disso, o patrão elogiou o administrador desonesto. Sabe por quê? Porque ele sabia cuidar de si mesmo. Quem sobrevive nas ruas são mais astutos nestas questões que os bons cidadãos. Eles estão sempre alerta, buscando opções, vivendo da própria astúcia. Quero que vocês sejam astutos assim, mas só para o que é correto. Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Aprendam a concentrar-se no que importa.
Assim vocês terão uma vida de verdade. Não sejam apenas bons cumpridores de regras. Senhor, nós, mais uma vez, abrimos o nosso coração para a Tua voz, para a Tua palavra, pedindo que, como uma brisa suave, o Teu Espírito toque em nossas vidas hoje à noite, mais um pouco, porque sentimos que o Senhor já o fez durante todo esse nosso encontro. Mas agora pedimos também coragem, para ficarmos de frente com histórias e decisões extremamente complicadas que tomamos na nossa vida. Pedimos sabedoria para que não façamos mau uso da Tua palavra. E pedimos que a Tua graça nos visite mais uma vez hoje à noite, porque precisamos muito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quantas histórias compõem a nossa história? Porque nós falamos da nossa história de vida de uma maneira maior, de uma maneira macro, né? A nossa história de vida. Agora, o que é a nossa história de vida, se não o encontro, o ajuntamento de centenas, se não milhares, de pequenas histórias que vivemos nos últimos anos? Quantas decisões erradas você tomou nos últimos anos da tua vida? Quantas decisões você tomou e tempos depois você colocou a mão na cabeça e falou: onde é que eu estava com a cabeça? Como é que eu fui fazer isso? Que opção foi essa? Porque nós não somos uma decisão. Nós somos o encontro de centenas de decisões. Você não está aqui por causa de uma decisão. E você não é quem você é hoje por causa de uma história. Quando você diz assim, a minha história de vida, você vai falar das coisas que mais saltam, é quase uma caricatura. Não, a minha história de vida não tem como contar. Porque é muita coisa. Muitas alegrias, muitas decepções, muitas feridas que fizeram em mim, muitas feridas que eu inevitavelmente fiz nas pessoas. Porque nós somos decisões, o acúmulo de decisões, de histórias, de eventos, e aí nesses eventos, histórias, decisões, você coloque alegrias, sucessos e fracassos. E na minha vida, como uma pessoa que lida com pessoas, eu escutei já muitas vezes pessoas que diante de péssimas decisões travaram. Pessoas que colocaram a mão na cabeça, lamentaram a péssima escolha, mas se sentiam incapazes de continuar vivendo. Quando isso acontece, nós estamos definindo a nossa história ou a nossa vida por um fato. Encontrei com muitas pessoas em conversas pastorais, em conversas no café, na padaria, correndo com amigos, por aí, de gente lamentando o que fiz, porque fiz, e agora eu não consigo dar o passo seguinte. Mas eu preciso dar o passo seguinte, porque eu sou o autor da minha história. É comum, diante de decisões erradas, de escolhas muito mal planejadas, quando isso gera caos e desordem na nossa vida e na vida das pessoas que vivem ao nosso redor, nós não nos autorizamos a viver. Tem gente que já tomou decisões tão terríveis que gerou alguns danos e essa pessoa não se autoriza mais a ser feliz. Mas como é que eu vou ser feliz? Como é que eu vou seguir? Se inclusive as pessoas que eu feri não seguiram. Então existem situações que nos travam diante da vida, existem histórias que definem a nossa história maior e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. É a ilustração daquele presidente de uma empresa que foi muito bem sucedido
levou a empresa ao crescimento e aos maiores lucros, e quando ele estava para se aposentar, ninguém queria tomar o lugar dele, ninguém queria assumir a presidência, porque ele era tão bom, que todo mundo tinha medo. E um rapaz decidiu encarar o desafio de substituir aquele grande executivo, e a primeira decisão dele foi tomar um café, para perguntar como é que é. Sentou diante daquele homem muito mais experiente que ele e perguntou: o que o senhor fez para levar a empresa para um nível tão grande? Deixar a empresa do jeito que ela está hoje? E o homem, sem muita vontade de conversar, olhou para o rapaz e falou assim: eu tomei boas decisões. Aí o rapaz, todo sem graça, pensou assim dentro dele: não, isso é óbvio, né? Mas o que é que o senhor fez para tomar boas decisões? Aí ele olhou no fundo dos olhos do garoto e disse: tomei péssimas decisões. E com as minhas péssimas decisões, eu aprendi a tomar boas decisões. É uma ilustração muito simples e muito significativa, porque nos coloca diante da nossa humanidade. Nós tomamos boas decisões e tomamos péssimas decisões. A questão é o que a gente faz depois delas. A questão é como que a gente vai organizar ou continuar a nossa vida depois dessas decisões. E por que isso é tão importante? Porque a gente passa a vida tomando decisões. E a gente não precisa ficar aqui agora fazendo balanço de quantos % que eu fui bem e quanto que eu fui mal, qual é o momento. Não, a questão é como que eu me organizo diante das decisões que inevitavelmente eu preciso tomar. E como que eu me organizo diante da história que eu estou escrevendo para ser bem fiel à nossa proposta, ao nosso tema. E Jesus conta histórias para que a gente entre em contato com a nossa história. Jesus fala do que é o reino de Deus, da proposta de vida no reino, para que a gente tenha coragem de organizar a nossa vida dentro dessa proposta do reino. E eu digo coragem porque o reino de Deus é um caminho maravilhoso, encantador e de muita responsabilidade. O reino de Deus não é um caminho para quem quer deixar a vida à deriva. Deixa solto para ver o que vai dar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, isso não cabe. Essa música não caberia na proposta do reino. Eu não deixo a vida me levar. Eu levo a minha vida. Eu não deixo as coisas à deriva. Não, eu faço de tudo para conduzir, para aproveitar os mais diversos ventos, inclusive os difíceis, inclusive os ruins, para encaminhar a minha vida para um fim interessante, para um destino bonito. E diante disso, da necessidade que nós temos de construir a nossa vida, nós lidamos com muitas coisas, e algumas delas, nós aqui hoje à noite, com alguns itens também religiosos. Porque você está numa comunidade cristã, religiosa, no melhor sentido da palavra religioso. Nós somos religiosos, estamos num culto, domingo à noite, pensando a nossa vida a partir de uma proposta de caminhada cristã. Então nós temos, como é difícil, né? Nós temos toda a vida, tudo que nós temos que decidir, e aí nós temos a religião. Nós buscamos na religião o quê? Uma maneira de viver um pouco melhor, de transformar a nossa vida em algo um pouco mais leve, de conseguir dar o próximo passo, e o acúmulo de histórias, que esse acúmulo, o resultado final, deixe um bom legado para a próxima geração, deixe uma boa lembrança, um bom perfume para os meus filhos. Mas a religião também às vezes nos complica, porque nós vamos decidindo, construindo, às vezes se omitindo, e por vezes aparecem sentimentos como a culpa. E pela questão religiosa ficamos de frente com algo chamado pecado. E às vezes a religião fala de culpa e pecado como se isso fosse algo que nos inviabilizasse totalmente. Ou seja, somos pecadores, somos
Somos culpados? Somos. E agora? Não tem mais jeito, é isso que você é. Então o que eu faço? Jogo tudo para o ar? Se já está definido o que eu sou e já está definido que não tem jeito, como que eu organizo a minha vida? O que eu faço com a vida? Jogo tudo para o ar? Não, aí nós caímos numa relativização super perigosa que pode nos levar para buracos cada vez maiores. Nós erramos. Nós vamos parar de errar? Não. Então há um lugar na nossa espiritualidade para a culpa, para o erro e para o pecado. Sim, eu acredito que sim. E quando nós encontramos o lugar e uma função para isso tudo na nossa vida, nós aí então podemos viver boas transformações e escrever novos e interessantes capítulos na nossa história de vida. É não ter culpa? Não, você não pode deixar de ter culpa. Tenho falado isso aqui já há alguns domingos. Porque se você deixar de ter culpa, você vai perder uma parte muito importante da tua condição humana. A ausência da culpa vai gerar destruição relacional. Nós precisamos ter culpa. Culpa nos organiza diante das pessoas. Eu falo de uma maneira errada com você e me sinto culpado. Poxa, que bom que eu me senti culpado. Eu fui ignorante, eu tenho que sentir culpa. Agora eu vou diante de você e peço perdão. E agora essa culpa então está suavizada pelo perdão que eu te pedi e espero que você tenha me dado. Não, a culpa é importante, desde que ela sirva para me organizar moralmente, para eu me comportar socialmente. Então a questão não é ter culpa, a questão é como que eu lido com a culpa. Dosar a culpa para ela não me neutralizar, nem no sentido de não ter culpa nenhuma e eu me neutralizo porque eu não sinto mais nada se eu te ofender, e nem dela me travar, eu sou tão culpado que eu não consigo mais dar o passo seguinte. Então nós vamos errar? Vamos, claro que vamos. A questão não é se você vai errar ou não, a questão é quando. A questão não é se, a questão é quantas vezes. A questão não é se, a questão é o que é que você vai fazer com os teus erros. A questão é como é que você vai viver sendo um ser errante. A questão não é se você vai ser condenado ou não, porque tem pessoas que vão me condenar. Eu não tenho controle sobre o martelo dos outros na minha vida. A questão é como que eu vivo sabendo que me condenam. Como é que eu vivo sabendo que existe uma culpa nos meus ombros? A questão é como é que eu vivo sem perder o amor próprio. A questão é como é que eu vivo ou continuo vivendo sem perder a vontade de viver. E dá para isso acontecer? E como dá? Porque tem muita gente que está apenas existindo, deixou de viver. Quando os sentimentos danosos tomam conta da nossa vida, a gente deixa de viver. A gente fica apenas existindo, respirando, levantando. Zumbis existenciais. E o reino de Deus é não. Você não pode cair simplesmente na existência. Você tem que viver, sentir, transbordar, criar. Então nós lemos uma parábola hoje à noite que ela chega a ser estranha. Quando a gente termina, não sei se você teve essa sensação de falar, ué, os políticos de Brasília não podem ler essa parábola, senão lascou. Se sem ler essa parábola eles já fazem o que fazem, imagina se eles ficarem sabendo que tem isso aqui na Bíblia. Um administrador foi desonesto em seu trabalho, foi demitido, porque foi descoberta a desonestidade dele. Ele viu a bobagem que ele tinha feito. E aí ele começa a se mexer, ele começa a lidar. Depois de um tempo ele começa a lidar com aquilo que ele fez. E no final das contas ele é elogiado. A parábola termina com um elogio. A parábola termina dizendo, é isso aí que vocês têm que fazer. É um perigo mesmo. A Bíblia é um perigo. Porque se você pegar só uma parte dessa parábola,
você faz um estrago na tua vida. Você só tem que lembrar que você está fazendo um estrago na tua vida. Porque quando você usa a Bíblia para justificar ações ruins, você precisa lembrar só de uma coisa: você está fazendo ações ruins. E é você quem vai lidar com isso, não importa se você tem a Bíblia a teu favor ou não. Deturpada, claramente, mas não importa. Seguramente Jesus não está nos incentivando à desonestidade. Mas partindo do princípio que nós somos errantes, que com os nossos erros haja crescimento. Partindo do princípio que errar não é uma coisa se, é uma coisa quando, que eu e você tenhamos uma pedagogia do erro. Para os nossos erros não serem todos tratados com repressão. Porque tudo que é reprimido, uma hora volta e explode na tua cara. Tudo que é reprimido, uma hora volta e explode na tua cara. Então vamos lá, pensando e aterrissando na parábola. Quando você errar, quando o pecado for praticado, quando houver culpa, que haja também integridade, criatividade e recomeço. Então eu vou falar de 3 coisas e responder com 3 coisas. Tem erro, pecado e culpa? Tem. Então o que a gente faz com isso, tendo em vista que isso vai acontecer? Bom, a minha proposta para você hoje à noite é que diante do erro, do pecado e da culpa, que haja também integridade, criatividade e recomeço. Lembre, não é se, é quando. Não é se você errar, não é se você pecar e não é se você se sentir culpado. É só que horas que isso vai acontecer. Vai acontecer? Vai. Então, se vai acontecer, nós precisamos visitar a nossa espiritualidade para saber o que é que eu faço com uma coisa que está claro que vai acontecer. Não é uma possibilidade, não é uma probabilidade, é uma certeza. Então, como é que a gente nunca pensou nisso? Então, como é que a gente não está pensando e elaborando a nossa espiritualidade diante do fato que nós erramos mesmo, de que nós pecamos mesmo, de que nós nos sentimos culpados mesmo? Como que a gente não pensa nisso? E ressalto aqui só como para pontuar que erro e pecado são 2 coisas que não necessariamente estão sempre de mãos dadas. Erros são as nossas inabilidades por uma série de fatores, as nossas fragilidades, não damos conta da demanda e nós erramos. Uma criança que erra um problema de matemática numa prova, ela não está em pecado, ela só errou o problema. Então erro é uma coisa, pecado é outra coisa. Pecado tem a ver com a infração dos meus princípios religiosos. Eu sigo um conjunto de valores, no meu caso cristãos. E sim, existem coisas que eu não posso fazer. Para domingo após domingo a gente ir pontuando. Lá na Bethesda vale tudo? Não. Existem coisas que você não pode fazer. Quem tem a palavra vale tudo no coração precisa tratar muito, porque se ela está no teu coração é porque é um desejo reprimido. Uma hora ele vai estourar na tua cara. Não. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que está fora dele, não faça. Não faça. Agora não faça simplesmente para obedecer uma regra. Não faça porque é você quem vai lidar com as consequências disso. Quando você infringe algum princípio do teu conjunto religioso, aí é comum dizer você está em pecado. Então, qualquer que seja a tua definição a despeito de divergências de erros e pecados, o fato é que nós erramos e que nós pecamos. Na parábola, quando o patrão descobre os erros do seu administrador, ele demite. E qual é a primeira reação do administrador? Ele começa a lidar com ele mesmo.
ele não entra em contato com o erro, ele entra em contato com uma questão muito mais visual, muito mais plástica. É o famoso, o que é que eu vou dizer lá em casa, né? O que eu vou fazer agora? Olha, se você não entrar em contato com o que você fez, dificilmente você vai conseguir responder o que é que você vai fazer agora. Porque você não está percebendo a gravidade do que você fez. E ele não pensa em viver, agora ele só pensa em sobreviver. E sobreviver é você se submeter a uma vida mais baixa, arrastada, escondida, por causa das suas péssimas decisões. Sobreviver é uma subvida, é a calçada, e você não precisa se jogar na calçada. Mas por que num primeiro momento ele... Não, o que eu vou fazer? Trabalho pesado eu não aguento, e agora? Isso é a culpa. É a culpa em doses absurdas, sendo colocada no lugar errado e praticamente sendo considerada um Deus. E se tem muita culpa na história, tem pouco de Deus na história. Quando o meu coração está muito tomado pela culpa, significa que ele tem pouca presença de Deus. Então lembre, a culpa tem o seu papel, mas ela não pode ser protagonista da tua vida. Porque quando a culpa passa a ser protagonista da tua vida, você fica arranjando meios de viver escondido nas sombras, nas calçadas, nas sarjetas existenciais, fazendo de tudo para não ser percebido. Por quê? Porque você cometeu uma infração e existe um capítulo complicado na tua história. E aqui nós precisamos saber que não tem ninguém isento. Em todo livro que está aqui hoje à noite existem capítulos complicados, histórias tristes. Então a questão é o que é que você faz depois do erro? Ou o que é que você tem feito depois do erro? O que é que você tem feito quando baixa uns gigabytes a mais de lucidez e você fala, e agora? Fiz, e agora? Porque muitas possibilidades são possíveis. Uma delas é de você se punir. E a punição é patrocinada pela religião. Quer dizer, você errou? Errei grande. Pecou? Pequei, e agora? Agora eu vou viver de um jeito tão que eu não vou errar mais. Eu não vou cometer mais uma infração. E é assim que você resolve as coisas do passado? Você vai entrar numa linha. E é isso. Não, vivi uma vida de muito prazer e agora eu não vou ter mais prazer nenhum. Isso é uma tristeza. Não, fiz muita festa e agora eu não vou ter festa nenhuma. Quer dizer que festa nenhuma agora, com muita festa no passado, equaliza a conta e tudo certo? Será que é assim que a gente resolve os nossos erros lá de trás? Não, agora eu não posso mais errar e você se torna uma pessoa inflexível com os outros e com você mesmo. Quer dizer, tem uma culpa no teu coração diante de um erro que fez de você uma pessoa mais rigorosa. E quanto mais rigor, mais difícil ainda de viver. Por quê? Porque você não entrou em contato com a história. Com a tua história geral, você está em contato só com um erro. E você está definindo a tua vida toda por um erro. Mas você não é um erro. Você é um complexo de decisões, de sentimentos, de boas decisões e de péssimas decisões. Não deixe que um fato defina e determine quem você é. E não deixe a punição ser a nova senhora da tua vida. Porque quando tem punição o tempo todo, não tem aprendizado. Porque a estrela passa a ser a punição. Religião patrocina isso.
camarada fez uma vacilada muito grande. Não, conta para todo mundo, porque aí todo mundo fica sabendo, ele fica com vergonha aí, o que isso resolve? Não é porque os outros ficam com medo. Não fica. Os outros ficam mais espertos e vão fazer de um jeito que os outros não descubram. Só isso que acontece. Punir. Será que está nessa? É isso? O cristianismo é isso? É você se punir, é você se privar? Aí está melhor o Frejá, né? Que falou aqui, e com os que erram feio bastante, que você consiga ser tolerante. Mas hoje eu estou falando para você. Que você consiga, diante dos seus erros, ser tolerante com você. Primeira vez que você é ser humano. Primeira vez. Ah, mas então vale tudo? Não, eu já falei que não. Mas a punição não é o caminho para você resolver suas questões pendentes. Nem a tua, nem dos outros. O que você faz depois do erro? Fica chicoteando as costas? Para onde que isso leva? O que isso gera? Que tipo de pessoa que nasce de chicotada nas costas? Não, eu vou me punir porque aí os outros estão vendo que eu estou me punindo e aí... Não, eu vou me punir porque aí Deus vê que eu estou me punindo. Não, Deus não gosta de punição. Deus é graça e amor, e onde tem graça e amor não tem chicote. Uma outra possibilidade é você se vitimizar. Sabe, gente que deu uma pisada na bola grande, aí o que essa pessoa faz? Ela fica pelos cantos, se anulando. Desculpa porque eu nasci. Não precisa pedir desculpa que você nasceu. Você precisa entrar em contato com o que você fez e aprender. E quem está do teu lado também tem que olhar o que você fez e aprender também, porque nós somos todos aprendizes da vida. O problema é que às vezes nós queremos ser juízes da vida, e essa não é a nossa vocação, nem nosso chamado. Nós somos aprendizes e não juízes. A gente fica buscando alívio na anulação. Você precisa se anular para ser aceito por quem? Que grupo é esse que você faz parte que você precisa se anular para ser aceito? Meu conselho para você é muda de grupo. Troca de amigo, até porque isso aí não é amigo. E a gente poderia falar de N situações, de N sentimentos que nós temos, criamos, e mecanismos de defesa que nós abraçamos para responder às nossas péssimas decisões. Mas a gente deveria antes ter um passo maior, que é a proposta do reino de Deus, que é, não, para de se bater, para de se anular, para de se vitimizar, e faça o quê? Entre em contato com a tua história. Leia o que você fez para você aprender com isso. E para, se possível, inclusive, você não fazer de novo. Porque enquanto você não entendeu o que você fez, você pode dar fazer quantas punições você quiser. Uma hora isso volta. Enquanto você não entendeu por que você fez o que você fez, você pode ficar um tempão se anulando. Uma hora você faz de novo, e aí você se anula para sempre. E quando é que a vida volta? Você vai ficar para sempre se escondendo nas sombras? Mas o nosso personagem aqui encontrou outro caminho, que é o que eu quero que você mais guarde aqui hoje à noite. Ele senta com outros, porque uma hora ele entende que ele não é pior do que ninguém, nem melhor do que ninguém. Ele abre a vida para repartir erros. Ele abre a vida para repartir transgressões.
Ele abre a vida para falar de culpas. Ele abre a vida para falar de más decisões. Ele se vê um devedor que vive no meio de outros devedores. Oxe, já não preciso mais me anular. Eu não preciso mais me bater. Pelo menos pela opinião ali, eu não preciso mais. Por quê? Porque não tem um acusador isento. Então vamos todos conversar a respeito das nossas questões. Ele junta outros devedores para que juntos eles encontrem um novo caminho e vivam uma vida de uma maneira diferente. Ele assume, o nome disso é integridade. Integridade não é você fazer tudo certo, integridade é também você admitir que fez errado. Integridade não é você passar a vida acertando, integridade é você passar a vida tentando, reconhecendo que muitas vezes as suas tentativas foram uma grande furada. Integridade é você saber que por vezes você falou de um jeito que não deveria ter falado, você vai lá, senta e pede desculpa. Olha no olho e diz, eu falei de um jeito errado e eu estou aqui para me perdoar com você. Eu errei. O nome disso é integridade. E é isso que Deus quer de nós. Não é perfeição, é integridade. Ele escreve o novo capítulo da vida dele, sabendo que existem outras pessoas também escrevendo novos capítulos, se refazendo também, se conhecendo também. Ele é humano entre os humanos, sem precisar se anular, sem precisar se bater. E é como Jesus, no fim da parábola, ele diz assim, eu quero que vocês sejam astutos assim, mas só para o que é correto. Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Para o que é correto. Então, de novo, você pode pegar o que eu estou falando aqui e usar para o mal. Problema seu. Problema mesmo, porque vai ser um problema. Porque Jesus está dizendo o seguinte, que você vai pisar na bola, você vai. Mas seja astuto, seja íntegro e use isso para motivar a sua criatividade, para você viver a tua vida de uma maneira diferente, para você não ficar o resto da vida tendo a desonestidade como a categoria do teu livro. Sabe as categorias do livro? Esse livro aqui é o quê? A desonestidade. Por quê? Porque ele ficou usando desonestidade uma história atrás da outra. E é até a hora que Jesus está dizendo, não, dá um basta nisso. Essa última história foi tão pesada, então que ela sirva para ser um basta. É criativo e não desonesto. É integridade e não malandragem. Não é para ficar usando um buraco para sair do outro. Ou seja, Jesus conta uma pequena história para que a gente guarde um princípio. Diante da tua condição humana, que tem erros, seja criativo e não um tirano. Ponto. Diante das decisões que você já tomou, inclusive, e que talvez algumas delas ainda estão aí com o dedo na cara, elas estão trazendo você até aqui hoje à noite e colocando o dedo na tua cara. Jesus está dizendo, não, use a tua criatividade para você se refazer como homem e como mulher. Por quê? Porque a condenação, essa culpa já mostrou que não está gerando nada de bom. Jesus parabeniza, a história termina com um parabéns. Sabe por quê? Porque o pecado não foi paralisador da vida. Porque o dia que um pecado me paralisar, o pecado está sendo meu Senhor. O dia que um erro me bloquear, eu estou dando a esse erro o status de o Senhor da minha vida. Um erro não pode definir uma pessoa. Não defina os outros por um erro e não se defina por um erro. Porque a sua história não é definida por uma pequena história. Você é o acúmulo de muitas histórias. Então talvez você se sinta hoje à noite inapropriado demais.
Porque enquanto eu estou falando, você talvez esteja fazendo um flashback em tudo aquilo que você já viveu, tudo que você já decidiu, as suas péssimas escolhas, e você está assim, está nem querendo ouvir mais. Pois a mensagem do reino de Deus é a mensagem de que há uma nova história para ser escrita. Que o capítulo final não está pronto. Que no reino de Deus há mais vírgulas do que pontos finais. Então o que é que você vai fazer depois dos teus erros? O que é que você vai fazer com as tuas inadequações? O que é que você vai fazer com as tuas inabilidades? Aprendam a concentrar-se no que importa. Assim vocês terão uma vida de verdade. Não sejam apenas bons cumpridores de regras. Tem muita gente cumprindo regra, mas regra que não presta. Tem muita gente lendo cartilha. Está cumprindo certinho, só que nunca parou para pensar o que é que você está obedecendo. Para onde é que as tuas regras estão te levando? Como que você quer que seja o próximo capítulo da tua vida? Esse erro que não pode ser apagado, ele vai entrar para a tua história como? Como aquilo que te definiu? Ou como aquilo que te reinventou? Porque no começo da nossa parábola, o administrador está sendo definido. E no final ele foi reinventado. No começo ele está se moldando pela sua péssima decisão. E no final ele está se fazendo uma nova pessoa, tendo como impulso as suas péssimas decisões. O que é que você vai fazer depois das suas péssimas decisões? As parábolas começam sendo contadas por Jesus. E o desafio é que elas terminam sendo contadas por nós. De alguma maneira, eu e você somos esse administrador infiel. Porque o reino de Deus está falando da gente. Está falando de pessoas. Ah, mas isso aí que você está falando gera muito oba-oba. Não, isso aqui gera muita integridade. O que gera muito oba-oba são os lugares opressores que só tem culpa e punição e que não existe outra coisa além de culpa e punição. Aí uma hora você diz, eu já vou ser punido por pouco, então vamos logo ser punido por muito. É aquela lógica lá, não tem pecadão e pecadinho. Então vamos para o pecadão, não é não? Não é gostoso? Não, eu vou pelo inferno por causa disso aqui. Ah, então peraí que eu vou para o inferno, mas com sala VIP. E Jesus está dizendo assim, não precisa. Você não precisa se definir por isso. Isso pode ser o recomeço. Isso pode ser o novo passo. A novidade de vida. Porque se nós falamos que em Cristo tudo pode ser feito novo, se nós cantamos, nós temos que também viver. Como é que essa parábola termina? Olha que coisa boa, eu e você que vamos terminar essa parábola. Porque o que é que você vai fazer da tua vida amanhã, o próximo capítulo, está na tua mão. É você que responde. É você que diz. É você que decide. O que você precisa hoje à noite é iniciar um processo de se autorizar a usar os teus erros para você crescer. Não é para viver sem critério. Não é para jogar tuas vaciladas na conta de Deus. Não, mas é para que o teu coração seja um coração cheio de Deus. Cheio de criatividade. Cheio de amor. Cheio de graça e cheio de responsabilidade. Onde a integridade passa a ser também um dos nossos pilares. E onde tem integridade não tem oba-oba. Onde tem integridade tem recomeço, tem nova história e vontade. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida essa com Jesus. O momento de despertar é agora.
Pare agora e pense nisso.